convidar minhas companheiras, colegas, professora Maria Abad e a professora Ana Sheila, que farão a apresentação dos dados, começando pela professora Maria Abad. Mudaram? Bom, antes de iniciar a apresentação propriamente dita, né, eu e a Abad, gostaríamos de dar as boas-vindas a todas e a todos que estão aqui, né, que tiraram um tempinho para vir aqui ouvir, né, sobre esse resultado. É um resultado inicial, mas que ele já é bastante revelador, então sintam-se acolhidos. É um prazer, né, ter todos, principalmente aqueles, né, que vêm de outros espaços institucionais, é um prazer ter vocês aqui conosco nessa noite. Oi, gente, boa noite. Tá muito alto o microfone? Às vezes eu fico... Tá muito alto? Tá bom? Tá bom. Que bom, meninos, né? A gente ficava olhando pela telinha do notebook, mas então é um prazer enorme recebê-los aqui, olhar no rosto, olhar no rostinho, né? Conversar com vocês, sentir, tomar um lanche junto, né? Isso que nos move, né? Meu amor. Ah lá, meu amor. É o seguinte, eu vou ser bem breve. Eu fiquei com uma incumbência aqui, professora Eva, não é professora, mas para mim é uma professora, né? Nossa deputada. Eu queria dizer o seguinte, logo no comecinho da pandemia, eu vou ser breve, logo no comecinho da pandemia, além da provocação da professora Eva, que é a nossa decana aqui na casa, né? Quando eu cheguei aqui há 22 anos atrás, eu fui acolhido pela professora Eva, há 22 anos atrás. A disciplina que eu trabalho chama-se História da Educação Brasileira. E eu fui buscar o que nós tínhamos sobre a gripe espanhola, lá de 1918 e 22. Porque nós trabalhamos com História da Educação Brasileira. E eu queria ouvir a voz dos professores e das professoras que viveram durante o período da gripe espanhola e que registros a gente poderia encontrar para ouvir as professoras. E eu queria ouvir os diretores. Não achei. Eu achei os médicos e não as médicas. Eu achei os médicos, eu achei sanitaristas, eu achei algumas outras autoridades, mas eu não achei a voz das professoras, que era o que eu queria ouvir. Isso foi para ir juntando aí, né? Foi que nós resolvemos pensar essa pesquisa. E aí os alunos também nos provocavam dizendo, mas por que os professores não falam? Por que não há registro das vozes das professoras e dos professores? Então nós pensamos o seguinte, nós vamos junto com a professora Eva, junto com o pessoal do museu, nós vamos então nos mover para poder deixar um registro, E é por isso que nós estamos fazendo e começamos a fazer então a pesquisa. Professora Arlete, deputada, pode, né? Ai, que bom, fico livre. Aqui na Faculdade de Educação, gente, nós fazemos pesquisa. Vou puxar a sardinha para o nosso lado agora. Nós temos mais de 500 alunos no mestrado acadêmico e no doutorado acadêmico. Para vocês terem uma ideia, nós estamos em pleno processo de seleção e nós tivemos mais de 500 inscritos agora em 2022. Então nós fazemos pesquisas, nós precisamos, quem precisa de dados, então quando nós falamos a partir dos dados. Ali meu colega Ricardo Pacheco, que acabou de fazer uma tese de doutorado sobre a reforma do ensino médio. Nós temos vários trabalhos aqui sobre a questão da reforma do ensino médio e nós já temos vários trabalhos sobre a questão da militarização da escola. Então, esta casa produz pesquisa. Nós temos os dados, tá? Nós temos os dados. Nós ficamos muito orgulhosos de ter os dados, porque é com os dados e são os dados o nosso instrumento de luta política. Nós fazemos pesquisa porque é a nossa luta política aqui, sabe? Uma luta contra pelos, né? Nesse governo que nós estamos vivendo,
Nós fomos assim destituídos de quase tudo no que diz respeito à pesquisa. Nós só sobrevivemos porque nós somos teimosos, mas teimosos mesmo, né? Vocês acompanham por aí os dados. Pois bem, falando da nossa pesquisa, um abraço para Maria Luísa, tá, Maria Luísa? Muito carinho por você também, uma batalhadora. Nós fizemos um instrumento, e é sobre o instrumento que eu quero falar, pode colocar o primeiro, por favor. Nós fizemos um instrumento, né? E esse instrumento era um questionário que foi colocado no Google Forms. Como que esse instrumento foi elaborado? Com todas as nossas instituições que participam conosco, né? O museu, os professores aqui da casa, né? O Simpro, todas as instituições que participam com a gente aqui no Observatório. Nós trocamos esse instrumento várias vezes entre nós, e o questionário tem 5 eixos. 5 eixos. Eu vou ler aqui para não errar. O primeiro eixo é o perfil, o segundo eixo é gestão, o terceiro eixo é formação de professores e o trabalho docente. O quarto eixo é trabalho e tecnologia. Vocês vão ficar espantados com os dados, mas esses dados vão bater com outras pesquisas que vocês certamente já acompanharam. E o quinto dado é sobre as questões sanitárias e saúde mental dos professores. Então, assim, o processo de elaboração foi coletivo com as instituições que trabalham conosco. Os dados são preliminares, são 5 eixos, tá? E vocês agora vão acompanhar com a gente aqui, então, essas questões, né? O primeiro é só para falar sobre a pesquisa, nós já falamos, né, sobre a pesquisa. A justificativa nós também já apresentamos, aí pela provocação da professora Eva, e também as nossas demandas aqui internas, né? As questões que nortearam, vocês vão ver no decorrer da apresentação, as instituições envolvidas, vamos adiante, porque acho que eles querem ver, os objetivos. Então, naquela ocasião, a gente queria analisar a rede pública aqui do Distrito Federal, e a pesquisa é o ano de 2020, é o ano da pandemia, é o ano do sofrimento, né? E ali os objetivos específicos: conhecer as condições de trabalho dos professores e das professoras, aprender as dinâmicas, como é que os nossos professores tiveram que dar resposta às suas dificuldades, né, lá durante o período da pandemia, até porque a professora já falou aqui, né, tiveram que encontrar alternativas, e a gente vai ver os dados, que alternativa que essas professoras foram buscar, né? O observatório está com esse objetivo de construir um banco de dados, melhora um pouco, criar um banco de dados, e a Edileuza também já falou que o nosso objetivo é subsidiar as políticas, subsidiar o debate, né? Colocar as nossas propostas para uma educação alternativa aqui para nós todos, né? Aqui, para aparecer o questionário, os eixos, ali para todo mundo dar uma olhadinha, né? Colocamos no Google Form, a pessoa podia abrir onde quisesse, pelo celular, pelo tablet, pelo notebook, enfim, né? Ele podia responder de onde ele estivesse. Esses são os eixos: perfil, a gestão da escola, a formação continuada, trabalho pedagógico, tecnologias, questões sanitárias, pode passar. E aqui o total de respondente. Aqui já começam as nossas reflexões. É uma amostra. Essa é a amostra que nós vamos falar. Então, com esse número de respondentes, ali diretores, vice-diretores, supervisores, o maior número de professores e professoras, né? Sala de recurso, coordenador pedagógico, coordenador intermediário e o orientador educacional. Então, os dados que nós vamos estar apresentando para vocês vêm dessa amostra de 248. Passamos adiante, então. Sou eu ainda? É um dado que vocês já conhecem, esse dado é conhecido na rede, 81% feminino e 18% masculino, veio. Só um pouquinho, pode? Uhum. Aí, pode deixar aí, pode deixar. Desconfigurou. Quando sai de um computador para o outro, dá isso. Pode contar esse, Ana Sheila, já fez, já foi. Põe só o outro, que eu acho que é mais importante. Esse daqui, ó,
é o que a gente já tinha colhido isso em outras pesquisas. Eu acompanhei uma pesquisa feita por Minas Gerais, também com a professora Dalila Oliveira, os dados são muito parecidos, aqui no Distrito Federal tem uma peculiaridade. Aqui, essa resposta é só de 9 gestores que responderam, mas o montante da pesquisa como um todo são 242. Dos diretores, é o que a gente já sabia. Eles trabalharam intensamente, remotamente, aí praticamente, assim, quase todos os dias. Né? Vê aqui o 33, ó, o 33, 3 dias por semana, né? E se você perguntar se eles trabalharam, então eles trabalharam intensamente o período todo. Né? Vamos passar o outro. Aí, olha só, perguntaram a frequência das atividades realizadas durante esse ano de 20, está vendo? Olha, gestão da escola durante o ano letivo de 2020. Todas as perguntas se referem ao ano de 2020 e as atividades que foram desenvolvidas em 2020, que é o grosso da coisa. Então, a frequência das atividades realizadas remotamente na escola. A maior parte das respostas que nós recebemos foram aqui, olha, frequentemente haviam reuniões da equipe gestora para atender as demandas dos docentes e das famílias. E algumas vezes, sim, algumas vezes com a secretaria e com a regional de ensino. O que as nossas colegas professoras e professores utilizaram? Grande maioria, telefone celular, e-mail, WhatsApp, Telegram, redes sociais. O próximo. Aqui, ainda durante a gestão, que é o segundo eixo, né? O primeiro eixo é o perfil, e o perfil a gente já sabe que é aquele dado que é comum, 81% feminino e 19%, 20% masculino. O segundo eixo é a gestão. Quais as 3 grandes dificuldades que apareceram? A busca ativa dos estudantes ausentes, a comunicação com as famílias e a saúde física e emocional. De tudo que nós lemos, nós selecionamos esses como as 3 grandes dificuldades que nós conseguimos colher pela resposta dos nossos colegas. Esse dado eu acho muito importante, porque ali diz o seguinte, olha o sofrimento lá na ponta, né? Quem era o diretor. Condições providenciadas pela equipe gestora para o ensino da aprendizagem em 2020. Olha aqui o número 7, né? Disponibilização de livros didáticos e paradidáticos. O que está revelando esse dado aqui? Né? Esse dado revela o que a gente até supunha, que é a falta do acesso à internet, é a falta do acesso à tecnologia. Porque se a maior providência, né, que as providências que a equipe teve que fazer, o 6 e o 7, olha, impressão e disponibilização de materiais e disponibilização de livros didáticos e paradidáticos, foi onde nós escolhemos o maior número de respostas, significa que o nosso aluno não tem acesso à internet. A pesquisa do Simples já tinha alertado sobre isso, né? E outras pesquisas que eu também já tinha visto em outras regiões também já tinha alertado sobre isso. Então, o que elas fazem, né? Que providências que elas tomaram? Fizeram campanha para arrecadar equipamentos para a escola. Aquisição de equipamentos novos. Equipamentos disponibilizados nas escolas em horários estabelecidos. Aquela luta, né, que nós vimos todo. Equipamentos e internet disponíveis na escola antes do horário da aula. E os 2 que nós encontramos o maior número de respostas. Eu me lembro exatamente disso, a impressão e a distribuição de materiais pedagógicos pelas professoras. Nós vimos essa cena das vezes as professoras ir na casa do aluno entregar o material. Nós vimos muito bem isso aqui, né? Não só aqui no Distrito Federal, mas em outros lugares também. Pode passar o outro? Pessoal, eu vou pedir desculpa e licença só para a gente fazer uma troca aqui, porque desconfigurou as letras, não sei o que houve, mas a gente fez uma versão aqui em PDF. E pronto, né? Isso, aí já resolve um pouco. Então. Pronto, agora você. Bom, pessoal, eu vou tentar aqui, eu acho que tem um dado bem importante que a gente acabou passando em razão do problema técnico, né? Embora a gente confira, mas às vezes acontece.
A Badi até começou a falar aqui um pouquinho do perfil. Eu acho que é interessante mostrar um pouco o perfil desse professor que respondeu, porque ele reflete muito os professores, né, a qualidade, a qualificação dos professores do DF. E esse é um dado que nós realmente precisamos evidenciar. Aqui um pouco, né, a gente sabe que esse percentual ele reflete o magistério no Brasil, né? A gente tem inúmeros estudos que mostram isso. Então, a gente teve aí, dentre os respondentes, quase 82% aí do sexo feminino. Em relação à cor e raça, nós temos aí indivíduos, né, que se autodeclararam brancos ou pardos como predominante aqui entre os nossos dados. Também, no que diz respeito à idade, nós temos aí desculpa, vou passar para cá. Entre os professores, então predominam, eu posso chamar de professores jovens, né? Aí de 30 até 49 anos, que vão somar aí mais de 75% da nossa amostra. Pode passar, isso, em relação, esse dado aqui, ele é importantíssimo e eu quero dar ênfase, como eu atuei, né? Eu venho de outro estado, olhar para isso daqui é muito próximo daquilo que a gente almeja para todos os professores aí do nosso país. Então, nós temos aqui que mais de quase 67% dos professores que responderam têm especialização. Além disso, 19,8% já possuem mestrado e 9,1% né, com doutorado concluído. Então, esse é um dado importante que a gente merece ressaltar. Aqui nós trouxemos um pouco dos dados dos cursos de graduação, né? Nós temos ali 54% desses professores são oriundos da pedagogia. Nós temos também outras áreas aí que acaba educação física, né, que prevalece aí entre os respondentes. E um dado que, para mim, ele é fantástico, né? Que é esse dado. Nós temos, da nossa amostra, mais de 82% dos professores são professores efetivos da carreira do magistério do DF. Esse é um dado importante que reflete também como é que eu posso dizer? O desejo, né, de que o professor tenha essa carreira efetivada com a possibilidade de trabalho único. Isso, por concurso público, desculpe. Bom, aqui alguns dados do tempo de atuação, né? Esses próximos dados vão falar um pouco onde esse professor estava em 2020, quando a pesquisa foi realizada. Então, nós temos aqui 34,7% desses professores estão atuando no magistério entre 11 e 20 anos e 31,4% entre 21 e 30 anos. Então, nós podemos falar que é um grupo relativamente experiente, né, que participou aí e compôs a nossa amostra. No que se refere à etapa e ao nível de ensino, né, em que eles estavam atuando em 2020, nós temos aqui quase que predominantemente esses professores eram do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Tá bom? Pode ir pra gente. Isso. Pode passar. Agora a gente vai para o eixo da formação continuada. O próximo. Sim. Ainda no eixo da gestão, né, do trabalho do gestor, nós questionamos a esses gestores quais tinham sido as principais fontes de financiamento para a aquisição de equipamentos para esse período, né, de 2020. Então, nós podemos verificar entre os respondentes que o PEDAF, né, foi a fonte de financiamento para a aquisição desses materiais. Em seguida, o PEDAF Emendas e o Caixa Escolar são aqueles que foram citados de forma mais recorrente entre os gestores. Bom, passando agora ao eixo, né, ao terceiro eixo do nosso questionário, que é sobre a formação continuada e a organização do trabalho pedagógico dos professores no ano letivo de 2020. Nós tentamos destacar aqui um pouco, né, qual era o
nível de conhecimento das tecnologias digitais antes do ensino remoto. A gente queria compreender o que aquele professor ele conhecia, se ele já dominava essas tecnologias. Então, a gente pode verificar que mais de 51% dos professores disseram que procuraram uma formação ou junto à EAP, né, ou outra formação para tentar suprir essas dificuldades com as tecnologias durante esse ensino remoto. Além disso, outros mencionaram, né, 35%, que fizeram curso ou um tutorial online encontrado aí gratuitamente. Então, essas foram as saídas que esses professores foram, né, identificando para tentar dar conta dessa mudança abrupta, né, que nós tivemos. Além disso, na escola onde ele trabalha, ele teve alguma orientação no sentido, né, junto aos colegas, às coordenações pedagógicas, no sentido de ter conhecimento aí para dar conta de lidar com essa transição aí para o remoto. Aqui também temos outros dados, alguns relatam que já tinham um bom conhecimento, mas o que chama a atenção é que, instalada, né, o problema, eles logo se prontificaram a buscar uma formação para tentar dar conta dessas novas tecnologias e desafios. Pode passar. Bom, aqui nós tentamos identificar um pouco quais foram as ações institucionais desenvolvidas, né, de formação continuada para o ensino remoto. Então, nós percebemos que boa parte dos nossos respondentes, eles realizaram cursos que foram promovidos pela EAP. Em seguida, cursos tutoriais online, né, que eles fizeram por conta própria, além de uma formação promovida, né, esse gráfico ele dá uma destrinchada um pouco na questão anterior, mostrando o quanto essa formação continuada ela foi importante para a realização e que, no caso aqui, a EAP ela teve um papel aí, né, em promover essa formação. Uma outra questão diz respeito ao ensino remoto realizado no ano letivo. Nós tentamos identificar como é que eles promoveram, né, esse ensino no ano de 2020. E ali nós destacamos, então, que a plataforma Google, né, sala de aula, foi a mais utilizada, e ali a gente tem um percentual de 92,7%. Em seguida, né, nós temos a plataforma Google Meet e também um outro meio que foi muito utilizado e que corresponde às inúmeras pesquisas que nós levantamos durante a elaboração do estudo, que foi o material impresso, né? Ele vai aparecer de forma recorrente na fala desses professores. Pode passar. Aqui, de que forma, né, nós questionamos de que forma o ensino-aprendizagem foi viabilizado durante esse ano de 2020. Então, nós temos que 138 professores, o que corresponde a quase 72%, fizeram uso das aulas expositivas, né, para o desenvolvimento aí do seu trabalho. Na sequência, nós temos as metodologias ativas, citadas pelos professores, né, como a segunda e mais utilizada, e também nós temos a gamificação, isso, como uma das estratégias utilizadas no processo de ensino-aprendizagem. Eu acho que esses dados, eles realmente vão merecer uma análise, né? Nós vamos ter que fazer uma análise mais aprofundada, porque são informações que, ao mesmo tempo, elas, a depender do modo como foi realizada, elas nos preocupam um pouco. Mas isso vai ser para um segundo momento aí das nossas análises. Aqui nós trouxemos também alguns elementos sobre os mecanismos de envio e registro das atividades dos estudantes, bem como as formas de avaliação utilizada pelo professor. Quando a gente verifica as estratégias, né, aqui, os mecanismos de envio, nós vamos perceber que a fotografia das atividades foram as mais recorrentes, seguidas das entregas de atividades impressas e o envio de arquivos em Word. Quanto ao procedimento de avaliação, o que condiz, né, com o que a gente já vinha mostrando, os dados vinham mostrando, as atividades impressas foi o meio mais utilizado para realizar a avaliação do desempenho dos estudantes.
Depois, na sequência, nós temos os vídeos como um mecanismo de avaliar o desempenho e os jogos em aplicativos. Quando questionados, né, sobre as principais limitações apresentadas pelos estudantes durante esse período, a gente vai perceber que se sobressaem três, né, foram citadas muito frequentemente ou como sempre, né, e são essas que nós destacamos. A mais recorrente foi a falta de equipamento, em seguida a falta de atenção, né, por parte dos estudantes, mas também as dificuldades familiares, o que realmente são elementos que podem inclusive estarem associados aí nesse processo. Pode passar. Quanto às dificuldades no uso de tecnologias e plataformas digitais no desenvolvimento do trabalho do professor, ele vai colocar como sendo as mais recorrentes a baixa participação dos estudantes no processo pedagógico, a conexão de internet de baixa qualidade e os equipamentos obsoletos, né, que acabaram dificultando o trabalho deles aí durante a pandemia. Desculpa, esse primeiro ano. Aqui no que diz respeito à avaliação, quando nós pedimos para que os professores, né, avaliassem o trabalho pedagógico durante esse período, entre os aspectos, né, que eles colocaram e que a gente percebe o maior destaque aqui, diz respeito às ações promovidas, né, de formação continuada para o ensino remoto. Né, eles colocaram um percentual importante, né, um número importante, que elas foram parcialmente ou totalmente desenvolvidas. Nós temos então na sequência como o primeiro ano do ensino remoto, né, nós perguntamos, vocês conseguiram desenvolver os seus objetivos conforme estabelecido, né, inicialmente? Então é o elemento em que tem maior discordância junto com as condições de trabalhos que se desenvolveram, se elas foram desenvolvidas em ótimas condições. Então, esses são alguns elementos de discordância, né, quando eles foram questionados e solicitados que colocassem aí, né, em que medida eles concordavam ou discordavam dessas questões. Bom, esse eixo, nós entramos aqui, né, no nosso quarto eixo, que é o eixo do trabalho com tecnologias e equipamentos. Essa questão, ela estava voltada para os equipamentos ou mobiliários que os professores adquiriram ou compraram para viabilizar o trabalho remoto durante o ano letivo de 2020. Então, a gente pode perceber, né, que os professores, em grande medida, tiveram que adquirir uma internet banda larga, né, de melhor qualidade, até para proporcionar esse ensino. Também adquiriram computadores e notebooks, né, é o que a gente vê com maior frequência, além do celular ou tablet. Então, o professor deu aula aí com diferentes equipamentos, é o que os dados vão mostrando para a gente. No que diz respeito ao nível de acesso à internet e a equipamento por parte dos estudantes, quando os professores foram questionados a esse respeito, então a gente vê aí uma certa divisão dessas respostas. Eles vão colocar 37%, que a maioria não dispõe de acesso a equipamento ou à internet. Um total de 27% diz que a maioria dispõe, né, de acesso à internet, mas nós também temos outros percentuais que mostram que, embora eles tivessem o material, o equipamento, ou eles tinham internet limitada por pacote de dados, ou uma internet de baixa qualidade. Pode passar. Isso. E o nosso último eixo, ele diz respeito às questões sanitárias e de saúde dos professores durante esse ano de 2020. No que diz respeito à adoção dos meios para a notificação, monitoramento de casos de Covid-19 na escola pela equipe gestora, se esse monitoramento foi feito, nós temos que 64% informaram que sim, que houve esse monitoramento e acompanhamento por parte da equipe gestora.
5,7% disseram que não, que é um número baixo, enfim, e 26% disseram que desconhecem se houve esse monitoramento. Quanto ao diálogo e orientações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal com a Secretaria de Educação sobre medidas, para a Covid, 41% disseram que sim, que houve esse diálogo, para promover informações sobre todas as medidas sanitárias necessárias, e 40,5% disse que não. E aí essas respostas elas vieram bastante pulverizadas, Então, para a próxima etapa, a gente vai poder ter um olhar mais aprofundado aí para esse outro percentual, o que ele de fato representa. Quanto a esse dado aqui, é um dado que, mesmo que a gente saiba, tenha conhecimento devido a tudo que aconteceu nesse primeiro ano de pandemia, ele é muito flagrante, É muito assustador. Nós temos aqui que 95,5% dos professores que responderam disseram, que teve casos de sofrimento mental durante a pandemia de Covid-19. No que diz respeito à existência de programas de acolhimento de saúde mental realizado pelas escolas, nós vamos ter aqui que somente 26% das escolas, os professores indicaram, apenas 26% que sim, que houve algum programa de acolhimento para esses professores. E aqui eu acho que finalizando, Quais os problemas de saúde provocados pelo uso diário das tecnologias? Então, aqui, os professores vão sinalizar que, em decorrência desse trabalho, cerca de 81,4% apresentaram como problema a ansiedade, como um problema resultante desse uso diário, a vista cansada, para quase 82%, e nós tivemos também o estresse entre 77,3% indicado como um problema de saúde resultante de todo esse processo. Claro que temos também aqui problemas da coluna, insônia, síndrome do pânico, então ali estão listadas as principais problemas que eles foram identificando aí em decorrência desse trabalho do período remoto. E aqui a gente tentou só sistematizar um pouco desses dados, trazer esse olhar mais geral do que em relação aos diferentes eixos que nós tivemos. Então, quanto ao perfil, a gente percebe um grupo predominantemente feminino, cerca de 82%, em que prevalecem indivíduos de cor branca e parda, que se autodeclararam. Cerca de 43% possuem entre 40 e 49 anos, outros 30% entre 30 e 39 anos. É assim que está composta a nossa amostra. Trata-se de um grupo qualificado, do ponto de vista acadêmico, profissional, onde 67% possuem especialização, 19% mestrado. Mais de 80% dos professores são efetivos da carreira do Magistério Público do Distrito Federal. Cerca de 65% atua há mais de 10 anos no magistério e pelo menos 56% atuam no ensino fundamental, entre os respondentes. Quanto ao trabalho do gestor, nós percebemos que o gestor ele atuou enquanto um mediador nessa organização e disponibilização dos equipamentos eletrônicos, compra de novos equipamentos, atuou na busca ativa dos estudantes e claro, por consequência de tudo isso, que isso representou o seu trabalho intensificado durante esse período, tanto pelo aumento das demandas, da carga horária de trabalho e além do sofrimento mental, como a gente pôde ver aí naqueles dados. E eu acho que é importante dizer também que esse papel do gestor nessa mediação, ele foi primordial para a garantia do direito à educação, Junto com os professores que fizeram busca ativa, a gente tem que considerar esse elemento, Como garantir a educação numa situação tão grave como essa que nós vivemos no ano de 2020. Quanto à formação continuada e à organização do trabalho pedagógico,
né, a plataforma disponibilizada pela Secretaria foi indicada como sendo a mais utilizada para o desenvolvimento das atividades, mas também eles recorreram a outras plataformas, outros recursos tecnológicos que estão disponíveis de forma gratuita. O material impresso foi um recurso bastante utilizado para os professores, no que se refere ao envio dessas atividades, no registro, mas também para a avaliação. O que condiz com a pesquisa, por exemplo, que foi realizada pelo Censo da Educação Básica em 2020, a pesquisa da Lila, né, junto da Gestrado, que é da UFMG, junto à Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Então, a gente percebe uma aproximação aí desses resultados. As aulas expositivas, metodologias ativas, desculpa, tem um erro ali, e gamificação foram as estratégias mais recorrentes para viabilizar o ensino-aprendizado, de acordo com o que mostram os nossos dados. E para finalizar, né, a formação, continuando a formação, sobre a formação continuada do trabalho pedagógico, as dificuldades no uso de tecnologias e plataformas digitais do desenvolvimento do trabalho, as que foram mais mencionadas, né, foi a baixa participação dos estudantes no processo pedagógico, a conexão de baixa qualidade e o computador obsoleto. E aí chama a atenção, né, enquanto dificuldade no uso da tecnologia, eles mencionarem a questão dos alunos, né, um dado também que a gente precisa aí refletir sobre ele, que tem outras questões, né, multidimensionais que com certeza influenciaram aí nessa colocação dos professores. Os conhecimentos e recursos tecnológicos para os professores atuarem foram limitados no momento em que o ensino remoto teve início, assim como os recursos tecnológicos e internet para os alunos. Então, tanto os professores quanto os alunos tiveram, sim, dificuldades, né, em ter acesso ao equipamento e também na internet, com a internet, para viabilizar esse momento. Isso, as limitações apresentadas pelos estudantes, segundo relatado pelos professores, foram falta de equipamento, as dificuldades familiares, falta de atenção, e os professores buscaram a formação continuada junto à EAP ou cursos online por conta própria, né, e indicaram que as ações de formações promovidas pela Secretaria atenderam parcialmente às necessidades para o ensino remoto. Por fim, quanto às questões sanitárias, uma síntese aí dessas questões, então o sofrimento mental durante a Covid-19 foi manifestado por mais de 95% dos professores, com baixa incidência de programas de acolhimento de saúde mental nas escolas, né, de acordo com o que eles nos indicaram. E situações que foram agravadas pelo uso diário das tecnologias que desencadearam problemas de saúde, como ansiedade, vista cansada, o estresse, entre outros. Bom, pessoal, nós tentamos aqui trazer uma síntese e eu confesso que é desafiador falar de todos esses dados, né? A gente tem um tempo aí, e dizer também que a próxima etapa desse processo envolve, de fato, um aprofundamento. Nós ainda temos que nos debruçar sobre questões, nós temos questões abertas, e realmente esses dados merecem uma análise. Obrigada, Ana Sheila. E será interessante agora, porque nós temos o relatório do fórum, né, do fórum distrital, então nós podemos aí fazer uma análise mais até triangulada, né, desses dados. Eu vou passar para a gente fazer o debate, mas assim, o que me chama muita atenção e me inquieta, como professora, que fui alfabetizadora inclusive da rede, é que mais de 80% dos professores afirmaram que não alcançaram os objetivos de ensino-aprendizagem. Isso é muito sério, porque não alcançar, né, o professor reconhecer que não alcançou objetivos de ensino-aprendizagem significa que a escola deixou de cumprir o seu papel social, a sua função social, que é a garantia do direito das crianças, dos jovens, dos adultos, às aprendizagens. E as aprendizagens como um princípio inegociável na escola, e que os próprios professores admitem que esses objetivos não foram alcançados. Significa que o currículo não foi trabalhado, que a formação humana não foi desenvolvida, e que
certamente os nossos estudantes apresentam um déficit, como outras pesquisas já têm revelado, né? Fazer a pesquisa não é só para constatar, a gente precisa também atuar, né? Agir. E eu penso que isso não é só o diretor lá na escola, nem... Por isso nós convidamos a secretaria, convidamos o conselho, convidamos a EAP, para que a gente possa aqui junto com a universidade, com a rede, buscar, né, caminhos aí.